Olá! Por que será que a gente paga tanto imposto? Para onde vai esse dinheiro? Para a União, para os estados, para os municípios? Quem fica com a arrecadação dos impostos? Isso você vai descobrir na nossa entrevista de hoje, gravada aqui no Networking Escritório Compartilhado. Por isso, roda a vinheta e fique ligado! Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Debate Legal. Estamos aqui para mais um programa e hoje nós vamos conversar com o Dr. Cleverson Faro. Ele que é advogado tributarista, especialista em processo civil, especialista também em direito tributário, é presidente da Comissão de Estudos Tributários da OAB de Sergipe e consultor do Fórum Empresarial de Sergipe. Olá, Dr. Cleverson, seja bem-vindo ao Debate Legal. Tudo bem? Tudo bem. Dr. Cleverson, desculpa. A gente hoje veio tratar de um assunto que é tributos, tributação, impostos, é algo que interessa a população em geral. Um termo que toda vez que a gente está vendo debate sobre isso no Congresso Nacional, no jornal, fala-se muito em federalismo fiscal, que o Brasil vive um federalismo fiscal. Só poderia explicar para os nossos telespectadores, por favor, o que seria esse federalismo fiscal? Atualmente, nós temos alguma dificuldade e isso gira em torno da reforma tributária, que gira em torno do federalismo como um todo. O Brasil é um país que é dividido em 28 federações, 27 estados e Distrito Federal, e distribuído em mais de 5 mil municípios. E cada estado e cada município tem sua legislação própria de seus impostos, ISS, ICMS, a união dos impostos federais, imposto de renda, etc. Nos impostos, no que diz respeito aos impostos estaduais, isso cria uma dificuldade muito grande o fato de cada estado ter sua legislação. Imagine que você tem uma empresa que tenha filiais em todo o Brasil e você tem que acompanhar a legislação de cada estado para que você possa vender seus produtos. Quando se fala em federalização do tributo, é uma forma de unificar a legislação e a arrecadação, a fim de que a arrecadação passe aí para um único fundo e posteriormente seja distribuído, rateado entre os estados. Essa é a ideia de federalização que se fala em relação à reforma tributária que está em debate. Isso facilitaria em muito, mas aí encontramos algumas dificuldades em relação à repartição da receita. Então, esse federalismo seria, cada ente federativo, a União, os estados, os municípios, eles têm competência para instituírem alguns tributos. Cada um institui os tributos da sua competência na Constituição. Seria isso? Exatamente. Eu vou dar aqui os principais tributos que repercutem na vida da população. A União ela arrecada principalmente imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro, em grande medida, o IPI, imposto de importação, imposto de exportações, as contribuições de intervenção do domínio econômico, e isso forma o IOF, isso forma o grande bolo arrecadatório da União. Os estados eles arrecadam principalmente o ICMS e o IPVA. E os municípios arrecadam principalmente o IPTU e o ITBI. IPTU, Imposto Incidente sobre Propriedade Territorial Urbana, e o ITBI sobre vendas de bens, quando você vende um imóvel, vai à prefeitura e arrecada imposto. Então, observe que cada ente tributante, cada ente federado, estado, união e município tem sua própria legislação. E aí, se você está na Bahia, a legislação é uma, se você está em Sergipe, a legislação é outra, em São Paulo é outra legislação. E isso dificulta bastante o acompanhamento e o cumprimento das normas tributárias. O maior problema nesse sentido diz respeito ao ICMS, que é o imposto estadual. Que é o que cria o que a gente chama de guerra fiscal. Que é o que cria o que a gente chama de guerra fiscal. Porque uma empresa vai para São Paulo, São Paulo não dá um benefício fiscal, aí Sergipe vem e diz, se você instalar a sua indústria aqui, eu lhe dou um desconto de X% na sua arrecadação, no seu recolhimento de ICMS. Então isso cria a guerra fiscal, é ruim para todo mundo, é ruim, sob aspecto arrecadatório, é ruim porque Sergipe acaba arrecadando menos, enfim, então a gente tem, os outros estados de uma maneira geral acabam reduzindo sua arrecadação, e isso foi o que ocorreu nos últimos anos. Então a federalização do ICMS resolveria sobremaneira essa questão da guerra fiscal e da uniformização da legislação para todo o país. O senhor falou dos impostos da União, estaduais, municipais, o senhor tocou no IPTU. IPTU é um tema que está muito em evidência, principalmente aqui onde nós estamos, que é Aracaju, que houve no ano passado um aumento do IPTU muito grande, um aumento progressivo, mas ainda assim um aumento extremamente relevante. Existem no Tribunal de Justiça algumas ações de inconstitucionalidade questionando esse aumento,
com base em alguns princípios constitucionais, como a razoabilidade, né, a proporcionalidade, que teria sido um aumento que não respeitou, não foi muito proporcional. A questão também do não confisco, né, que passaria a ser um tributo confiscatório, que é aquele que a gente chama quando o valor do imposto é tão alto que dificulta o exercício do seu direito à propriedade. Como é que o senhor vê essa questão dessas ações? O senhor acompanhou? Como é que o senhor avalia esse aumento do IPTU? Olha, o aumento do IPTU que ocorreu aqui no município de Aracaju, ele de fato ocorreu de maneira bem agressiva, né? Houve um aumento, e aí você já falou, que ocorreu de forma desproporcional. Por que desproporcional? O aumento foi muito elevado em relação ao que se cobrava antes de IPTU, e esse aumento ocorreu principalmente com a atualização da planta de valores da prefeitura. Então, a prefeitura tinha na planta de valores imóveis que eventualmente estava avaliado em R$100 mil, quando o mercado, né, tinha esse imóvel pelo valor de R$1 milhão. E a prefeitura começou a aumentar esse valor para se chegar ao valor de mercado do imóvel para que seja tributado. Quanto a isso, em princípio, não haveria problema. A questão é que a prefeitura já tinha uma alíquota muito alta em decorrência de a avaliação do imóvel ser muito baixa. Então, na medida em que ele aumentou a avaliação do imóvel, ele deveria ter reduzido a alíquota, e não o fez. E isso causou um problema que acabou levando o imposto a uma proporção que em algumas situações vai expropriar, retirar o próprio imóvel do contribuinte. Ou seja, o valor arrecadado vai ser tão alto que em 15 ou 20 anos ou 10 anos, o imóvel não é mais do contribuinte se ele não pagar o tributo. O imóvel vai ser da prefeitura. Daí o efeito confiscatório que decorreu desse aumento absurdo do IPTU. A gestão atual, em razão até de um decreto, salvo engano, da gestão anterior, ela disse que não iria fazer o aumento dos 30% esse ano, né? Mas isso não resolve o problema. Isso, inclusive, na minha opinião, eu acho que, de certo modo, agrava o problema. Por quê? Porque as pessoas estão utilizando o tributo como meio de fazer política, né? Primeiro porque o prefeito não poderia, mediante decreto, né, transgredir uma lei que foi aprovada pela Câmara Municipal. E isso está ocorrendo. Através de um decreto, o governo simplesmente disse que não ia aumentar o IPTU. E fazendo disso um jogo político, o que é proibido em função do princípio da legalidade. Então, acredito que essa ação deveria ser o quanto antes julgada para que fosse pacificada essa questão do IPTU no município de Aracaju. Já que a gente está falando de municípios e impostos, hoje muito se fala, né, muito se vê, na verdade, a crise de estados e municípios, principalmente para pagar funcionalismo e algumas outras despesas bem básicas. O senhor atribui isso a uma queda de arrecadação dos municípios? Porque hoje se fala também que a União concentra muito das receitas tributárias, né, que a União recebe muito e aí tem os repasses obrigatórios, a União repassa uma parte do imposto de renda, uma parte dos outros tributos que arrecada. Se fala que existe uma grande concentração na União e isso estaria agravando a crise dos estados. O senhor concorda com esse posicionamento? Eu diria que as duas coisas. Eu vou falar primeiro da questão da concentração da arrecadação na União. A gente passa, digamos assim, a gente vem passando por um processo evolutivo de concentração da arrecadação na União. Desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, a União começou a valorizar muito a arrecadação em torno das CIDs, das contribuições de intervenção do domínio econômico. E nessa medida ele também começou a reduzir as arrecadações daqueles tributos em que há participação dos municípios e dos estados. Vou dar um exemplo aqui para você, para a gente compreender. Parcela do imposto de renda que é arrecadado para a União é distribuído para os estados e para os municípios, né? O que é que a União fez? Ela reduziu o valor de imposto de renda através de alguns incentivos fiscais. Parcela do IPI que é arrecadada pela União também é repassada para os estados e para os municípios. O que é que a União fez? Começou a dar incentivos fiscais em linha branca, geladeira, veículos, etc., reduzindo a arrecadação. Em contrapartida, a União começou a aumentar a arrecadação através das contribuições, né? Através da contribuição social sobre o lucro, através das contribuições de intervenção no domínio econômico. Entretanto, essas contribuições elas não são divididas com o Estado. Então, o que é que a União fez sabidamente? Ela reduz a parcela de arrecadação, que deve ser dividida entre os entes federados, e aumenta a arrecadação em relação aos tributos que ela não precisa dividir, né? Provocando dessa forma, né, uma redução dos impostos que deveriam ser repassados para os estados e municípios.
Isso diminui a arrecadação do município e acaba agravando a crise. Agravando, mas não foi isso exatamente que gerou a crise, porque esse processo de, digamos assim, de concentração de arrecadação da União, ele vem ocorrendo desde 2008, há muito tempo atrás, que já vem em 2007, que já vem ocorrendo esse processo de concentração. O problema atual com a crise econômica dos municípios e do Estado diz respeito principalmente à queda do produto interno bruto, a queda de produção. Então, com a queda de produção, ocorreu uma redução de arrecadação, naturalmente, né? E isso comprometeu as contas de estados e municípios. Salvo engano, para você ter ideia, a arrecadação do estado de Sergipe, eu não me recordo, mas para a gente ter como parâmetro, a arrecadação de 2014 foi menor do que a de 2013 e a de 2015 se equiparava ao de 2013. Então, a gente teve aumento de inflação, né, aumento de gastos, ou seja, um aumento do custo de manutenção do Estado e uma diminuição da arrecadação. Então, principalmente isso vem provocando a crise nos estados e nos municípios. O senhor falou sobre o imposto de renda, queria tratar um pouco sobre ele também. No Brasil, a gente tem uma das cargas tributárias mais elevadas do mundo. Muitos impostos, a gente paga muito imposto, isso é praticamente consenso. Mas o imposto de renda da gente, se a gente for olhar estatisticamente, não é um dos maiores do mundo. Existem impostos de renda que chegam próximos a 50% em alguns países mais desenvolvidos, países de bem-estar social. Em compensação, nossa carga tributária nos produtos, né, no que a gente compra no supermercado, é uma carga tributária um pouco mais elevada que em outros países também. Como é que o senhor vê isso? O senhor vê como uma descompensação entre a capacidade contributiva, que é aquilo que o contribuinte pode pagar? Porque, por exemplo, um cidadão que ganha menos, ele acaba pagando o mesmo tributo no celular do que uma pessoa que ganha muito mais. Então, a proporção acaba ficando um pouco distorcida. Essa realidade que você está falando é o que se afigura no Brasil, mas eu faço algumas considerações nesse sentido. A primeira consideração que eu faço é o seguinte: em média, todos os países do mundo arrecadam próximo de 1/3 do seu produto interno bruto. Então, alguns arrecadam 33% do produto interno bruto, outro 34%, outro 35%, outro 32% do que produz. Então, a média gira em torno de 1%. Essa ideia de que o Brasil é o país que mais arrecada, também, claro, eu concordo que arrecada mal porque não retribui, né? Mas o volume de arrecadação não é o maior problema que nós temos no Brasil. E o Brasil é um desses países que está entre os BRICS, né? Os países que tendem aí a serem países de primeiro mundo, e nós passamos por um processo que esses outros países desenvolvidos passaram. A Europa passou, os Estados Unidos passou. Que é o que você falou posteriormente em relação à tributação do consumo e à tributação da renda. De regra, os países tributam a renda, que é aquele imposto cobrado sobre o meu lucro, sobre o meu rendimento, sobre a força do meu trabalho, tributa o patrimônio, né, e tributa o consumo. Os países desenvolvidos, eles tributam mais a renda e menos o consumo, porque é uma tributação mais justa, né? Os países em desenvolvimento, o contrário, tributa mais o consumo e menos a renda. Há uma tendência de que o Brasil, ao longo do tempo, vá modificando essa forma de tributação para tributar mais a renda e menos o consumo, sem comprometer a arrecadação. O problema que a gente enfrenta nesse sentido seria principalmente dois. Um, porque a tributação da renda leva o recurso para a União, né? E isso causaria uma diminuição. E a tributação do consumo leva o recurso para os estados e para os municípios, né? Então, se eu faço essa modificação, eu começo a ter um problema financeiro, né, que gera entre os entes federados. E um outro problema é que quando eu passo a tributar a renda, eu tributo os mais ricos. E a gente sabe, né, a gente não vai estar aqui desconhecendo isso, que os mais ricos, né, são as pessoas que têm mais poder digamos assim, de interferir na vontade do legislador. Então, as grandes empresas, os grandes conglomerados, as grandes instituições financeiras interferem de modo que o governo não aumente a tributação sobre a renda e mantenha a tributação sobre o consumo, que de fato é mais injusta. Exemplificamente falando, eu como 1 quilo de feijão por mês, né? E Eike Batista também come 1 quilo de feijão por mês. Então não é justo que eu pague o mesmo imposto que Eike Batista pague, né? Sobre 1 quilo de feijão, né? Mas a minha renda é muito menor do que a dele. Então o interessante era que quem tivesse uma renda maior pagasse mais imposto,
né? E quem tivesse uma renda menor pagasse menos imposto, né? Imposto que incidiria sobre o consumo. Acredito que nós estamos num processo evolutivo e aos poucos a legislação vai sendo mudada a fim de que cheguemos a essa situação que seria mais ideal, tributar mais a renda e menos o consumo. Já que o senhor falou que os mais ricos têm mais poder de influência no legislador, o senhor atribui a isso o fato de até hoje o Brasil não ter instituído um imposto sobre grandes fortunas que está previsto na Constituição, mas ainda não foi criado? Eu acredito, a minha opinião pessoal e de alguns juristas, é que essa história de imposto sobre grande fortuna, me perdoe a expressão, é história para boi dormir, né? Não é um imposto que funcione e que eleva a arrecadação, né? As pessoas usam isso num palanque político, mas principalmente eu acredito que não é um imposto que vai aumentar a arrecadação e que vai resolver o problema. Acredito que uma racionalização da arrecadação através da uniformização da legislação do ICMS, aumento do imposto sobre renda, diminuição do imposto sobre consumo e uma renegociação, um novo pacto federativo em torno da distribuição do bolo arrecadado é que vai fazer com que a gente tenha mais justiça fiscal do que instituir imposto sobre grandes fortunas. Então, os eixos da reforma tributária, se o senhor pudesse fazer essa proposta, não passariam pelo IGF, mas teria uma redistribuição, os estados e municípios ganhando um pouco mais, tendo mais autonomia financeira realmente com a sua arrecadação. Isso, é um problema complexo. Eu acho que a gente tem que começar, para a gente ser sincero, a gente precisaria começar a estudar uma forma de, entre aspas, federalizar o ICMS, né, algum imposto sobre o consumo, a fim de que a gente uniformize a legislação do ICMS, né, constitua um fundo de arrecadação sobre o tributo e esses valores sejam compensados ou distribuídos entre os estados, mas com uma única legislação, né? E, de outro modo, reduzir a arrecadação sobre o consumo, dos impostos que incidem sobre o consumo e, para provocar justiça fiscal, aumentar a tributação dos impostos que incidem sobre a renda. O grande problema, a meu sentir, não é aumentar ou reduzir tributo. Isso não é o que impacta a reforma tributária, né? Naturalmente que qualquer reforma tributária, ninguém acredita que o governo vai diminuir tributo, ele vai aumentar tributo, né? O problema da reforma tributária é quem vai ficar com o bolo arrecadado, quem vai ficar com mais. Qual vai ser o critério de distribuição do que arrecadou? Vai ser a população? Vai ser a área territorial do Estado? Vai ser a quantidade de indústrias instalada? Vai ser a quantidade de consumo naquele Estado? Vai ser a produção, o PIB de cada Estado? Então, cada Estado vai utilizar esses instrumentos, essas circunstâncias que favorecem a sua unidade federativa no sentido de barganhar uma fatia maior desse bolo arrecadado. Equalizar esse bolo arrecadado, que é o que se fala de pacto federativo, fazer um novo pacto federativo, esse é que é o ponto, né, nevrálgico para que a gente possa ter uma reforma tributária. Ok. Dr. Cleverson, muito obrigado pela sua participação. A entrevista foi extremamente esclarecedora. Quero agradecer a sua participação e estar aberto para as suas considerações finais. Eu acho que, em consideração final, eu conclamaria as pessoas a debaterem, não, me perdoe, né, aos empresários, não sobre o excesso da carga tributária, né, mas principalmente sobre a racionalização do sistema tributário. A gente tem um sistema tributário que eu diria que é, entre aspas, irracional. É uma legislação em cada estado, uma legislação em cada município, é uma legislação que muda a cada instante e que praticamente impede que as empresas e o contribuinte cumpram as obrigações tributárias. Então, a gente precisa racionalizar, precisamos fazer um pacto federativo, a fim de que o país continue crescendo e produzindo, gerando emprego e melhores condições para a sociedade. Ok, muito obrigado, doutor. Fique acompanhando então o Debate Legal, aqui mesmo no YouTube, no Facebook, no Instagram, em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. E na próxima semana, o nosso entrevistado vai ser Guilherme Teles, falando sobre reforma da Previdência e Previdência Social em geral. Um tema muito interessante e eu espero vocês. Até lá.